Para vocês. Imaginem, coisa boa, né? Não, é brincadeira, para que a gente possa começar a despertar. Mas vamos assim nos manter neste momento em vibrações de muita paz, de muita harmonia, entrando em sintonia cada vez mais com os amigos espirituais aqui presentes, ligados a essa casa, ligados aos trabalhadores desta casa, para que possamos assim aprender juntos, sabendo da importância que cada um tem dentro de uma casa espírita, da importância de podermos também fazer a divulgação conscientes da doutrina espírita. Por isso, Senhor, aqui estamos nos dedicando ao estudo para aprendermos cada vez mais. Abençoa todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que o teu amor possa sim envolver não só a nós, mas também a todos aqueles que estejam em sofrimento, tanto as pessoas que estão ligadas a nós, como aquelas que se encontram nos hospitais ou em algum lugar com suas necessidades. Obrigada, Jesus. Fica conosco e nos dê a possibilidade de passar esta mensagem, Senhor, sob a tua inspiração. Que o teu amor permaneça aqui presente, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos ter que fechar. Ali também? Vamos fechar aqui também, né? Sim. Por causa do barulho lá de fora, né? Sim. Eu agradeço profundamente a oportunidade que estou tendo agora de estar com vocês, porque de alguma forma nos leva também a estudar mais e mais e nos colocar conscientes daquilo que temos que realizar dentro de uma casa espírita. E hoje vamos falar de um trabalho que é muito importante para a casa espírita e os trabalhadores que frequentam. Porque eu gostaria de perguntar agora quem é que participa de uma reunião mediúnica. Levante o braço. Então, são poucas as pessoas, né? Mas, tá com eco ou não? Tá bom? Dá para ouvir bem, né? Então, são poucas as pessoas, mas o esclarecimento nos faz também melhorar o nosso modo de pensar. Então, aqueles que estão aqui por este motivo também é muito positivo. Por isso que eu preparei aqui uma pergunta, que na verdade até a Gorete tentou falar e eu tentei cortar um pouco, né? O que nos leva a querer participar de uma reunião mediúnica, né? As pessoas que, por exemplo, não participam ainda, o que a pessoa pensa, o que a pessoa planeja quando ela pensa, reunião mediúnica numa casa espírita? O que vem a levar alguém a querer participar? Muitas pessoas estão querendo participar pela curiosidade, né? Por quê? Porque escuta, né? Escuta que lá é uma reunião privativa e as pessoas estão ali reunidas, tem comunicação dos espíritos e a pessoa tem aquela curiosidade de saber como é que funciona, né? Como é que funciona, como é que as pessoas realmente são médiuns, como é que eles incorporam. Então a curiosidade nos leva muitas vezes a querer realmente participar de uma reunião mediúnica. Eu acho que muitos daqui também podem pensar assim. O fenômeno, será que é o fenômeno, né? Porque também é algo que nos chama a atenção. Quando entramos na doutrina espírita, o fenômeno, de alguma forma, nos chama a atenção, né? Faz com que a gente queira saber como é que é, porque agora a gente falou sobre mediunidade, né? Falou todas as categorias de médiuns. Então aí nos leva a pensar como é que funciona realmente. Mas isso na reunião mediúnica também é possível? Aí eu gostaria de conhecer. Então, essa vontade de conhecer o fenômeno também pode ser possível como a pessoa queira participar de uma reunião mediúnica.
O próximo passo que eu penso, porque eu coloquei isso daí, é o que eu penso, né? Que as pessoas às vezes vêm nos perguntar, então eu pensei, eu vou colocar assim, a vontade de querer ajudar. Será que é a vontade de querer ajudar que nos leva a querer participar de uma reunião mediúnica? Né? Porque você começa a adentrar na doutrina espírita e você começa a perceber que a doutrina espírita te leva a esse processo de que você tem que melhorar. E a partir do momento em que você melhora, você tem essa vontade de querer o quê? Ajudar, né? Então, como você quer ajudar, você pensa, numa reunião mediúnica, os espíritos também precisam de ajuda. Então, muitos querem porque acham que vão ajudar os espíritos, né? Eu digo acham porque, na verdade, a primeira pessoa que está sendo ajudada somos nós, tá? Todo o processo de uma reunião mediúnica nos leva a uma reflexão muito grande. Então, nesse momento, quando você pensa, eu quero ajudar numa reunião mediúnica, já faz com que não só você queira ir para ajudar, mas também você vai ter essa realidade de que quem é ajudado é você. Em primeiro lugar é você, tá? É para acabar com os nossos conflitos interiores, né? Muitas pessoas que não conhecem o fenômeno espírita, não conhecem como dá esse processo de intercâmbio, que ainda não sabem ainda como lidar com a mediunidade, elas passam por este processo de conflitos pessoais. Então, é uma vontade também de querer sanar esses conflitos pessoais que a gente tem, porque você chega na casa espírita, você está passando por um processo obsessivo ou algum processo relacionado com pessoas, né? E aí você diz, eu quero solucionar. Seria a reunião mediúnica o local mais favorável para se ajudar, né? Para se melhorar, né? Então a gente vai ver de alguma forma que todos esses itens que eu coloquei, eles são positivos, né? Porque a curiosidade vai nos levar realmente a querer saber mais e vai fazer com que a gente possa se aprofundar e querer dizer, poxa vida, o que é que acontece mesmo lá dentro de uma reunião mediúnica? Então eu vou querer me esforçar para poder um dia participar, né? Então, logo depois, a gente vai ver o que vem ser realmente uma reunião mediúnica, né? Porque a casa espírita, ela tem vários setores de trabalho, né? E a reunião mediúnica é uma reunião que a gente possa dizer assim, é um momento em que pessoas estão ali em comum acordo, num ser coletivo, né? Que ali, como diz Kardec, é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são o resultante dos seus membros e forma como um feixe. Aí a gente vai ver que começa já a apertar um pouquinho, né? Porque a gente pensa assim, participar de uma reunião é estar junto, é ler um pouco, estudar, é ouvir os espíritos falarem, mas temos que refletir quando Kardec fala que é um ser coletivo e que as qualidades daqueles que estão ali reunidos é que faz com que eles estejam cada vez mais fortes, né? Porque um feixe, se tem vários feixes juntos, ele se torna mais difícil de quebrar. Então, isso é muito importante a gente refletir. Então, todo grupo mediúnico deve tender a maior homogeneidade possível. Então, é difícil dizer que se eu, o Pedro, Gorete, Tânia, qualquer pessoa que esteja numa reunião mediúnica, a gente vai estar tão homogêneo. Talvez não, mas o máximo que a gente possa estar, isso vai contribuir para um trabalho sério, um trabalho de amor profundo, que vai sendo um processo daqueles que estão juntos, né? Porque, na verdade, quando a gente inicia, a gente nem se conhece quase, porque passa pelo estudo,
a gente tem o nosso corre-corre da vida, mas quando a gente começa a trabalhar junto dentro dessa reunião mediúnica, a gente vai se conhecer um pouco melhor e a gente vai tentar entender quem é quem, né? Então a gente vai passar a comungar juntos neste processo e vai se fortalecendo. Isso é muito importante a gente refletir. Então é por isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos fala que nós somos um ser coletivo, como um grupo espírita também, né? Nós nos reunimos, vamos, cada um que chega vai começando a sentir afinidade com o grupo. E numa reunião mediúnica, normalmente, começa com muitas pessoas, porque todo mundo quer participar. Então vai para o curso, participa, estuda, está ali muito bem, vai para a reunião mediúnica e aí começa os processos, porque não é tão fácil, né? De a gente pensar que é só estar juntos, dar a comunicação, falar com os espíritos e acabou. Não, tudo isso tem um processo muito importante que a gente vai vendo aos poucos. E essa finalidade que é tão importante para que a gente possa entender a seriedade do trabalho, né? A gente vai ver que Kardec, ele assinala que são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual. Isso daí é fundamental, a gente vai conhecer como é que funciona tudo entre o céu e a terra, né? A gente fala assim, entre nós e os espíritos, ou entre os espíritos e nós. Então, como a Gorete fala, o telefone toca de lá para cá, muitos pensam que é daqui para lá, não é. Aí a gente já sabe que tem essa finalidade dessa comunicação que a gente vai conhecer, né? Porque também é muito importante que a gente veja como são os habitantes do outro plano, né? Como eles são. Nós estamos aqui, temos médiuns na reunião mediúnica, mas nós vamos lidar com os seres que já deixaram o corpo físico. Mas quem são esses seres? São os espíritos? Somos como nós, né? São seres como nós. Então a gente vai de alguma forma perceber que eles são iguais a nós, tem gênios, tem pessoas simples, tem pessoas que vão falar, pessoas grosseiras, pessoas violentas, são pessoas como nós. Então a gente vai dizer, uau, a gente vai lidar com essas pessoas. Aqui a gente está lidando com essas pessoas que estão aqui, né? E a mesma coisa a gente vai lidar com pessoas que não estão mais no corpo físico, mas que são seres que sentem, que pensam, né? Então a gente vai notando que é bem mais complexo nesse sentido. E também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes, favorecendo a troca de ideias e observação em comum. Então, isso vai fazer com que a nossa curiosidade tende mais para que a gente possa estudar, compreender mais, né? Que a gente veja que não é tão fácil, porque tem muita gente que pensa assim, eu vou ficar lá sentadinha, o espírito vem, eu incorporo e depois eu vou para casa, já fiz a minha parte. Não. Quanto mais você estudar, saber a importância que é esse intercâmbio mediúnico, é que você vai poder conseguir entender tanto o plano físico como o plano espiritual. Porque às vezes a gente não entende nem o plano físico, né? Então a gente, para entender esses dois planos, a gente tem que se aprofundar mais no estudo. E aí vai ter essa troca, né? Vai ter essa troca que existe da pessoa que estuda e pode também, de alguma forma, compreender melhor e explicar, dizer como é que é cada vez que a gente pega um livro da codificação e se aprofunda, como a Gorete falou, a Gênese. A gente já estudou uma vez a Gênese, a gente está voltando a estudar a Gênese e a gente está vendo assim
uma maravilha, né, Gorete? É cada coisa que a gente olha e fala, poxa vida, parece que eu deixei passar. Mas por quê? Porque às vezes a gente perdeu aquela aula, né? Aí a gente vai para o estudo, vai para a mesa mediúnica e estuda aquele pouquinho e fala, nossa, é lindo, tudo é maravilhoso, Deus é Pai, é maravilhoso, olha o que Ele nos dá, né? Então isso daí a gente vai começando a compreender a criação, favorecendo a troca de ideias e observações em comum, para funcionar como um todo coletivo e serem realizadas sob condições especiais de controle. Isso é muito importante, porque uma mesa mediúnica não pode ser improvisada, tá, gente? A gente não pode dizer assim mesmo, a gente terminou agora o estudo, será que a gente poderia fazer uma reunião mediúnica? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque aqui nós temos pessoas que sabem como funciona, tem pessoas médiuns que estão preparados, mas temos pessoas que ainda não sabem como funciona e nem temos médiuns preparados também aqui. Então é a mesma coisa que eu dissesse assim, vamos fazer uma pesquisa num laboratório aí, laboratório desse daqui da Suíça, né? Põe lá um monte de pessoas e diz assim, ô Eva, você faz aí uma mistura dessa química com essa outra química aqui. A Eva fala, mas eu não sei como é que funciona. E se dá um explosivo? Vai explodir, né? Vai explodir. Então, é a falta do conhecimento. Então, ela não está preparada para aquilo. É assim que se dá também com aqueles que irão participar de uma mesa mediúnica. Então, tem que ter um controle, tem que ver quem faz, quem participa, né? Como é que é planejado, né? Tanto que às vezes, gente, há centros espíritas que têm a ideia de fazer uma reunião mediúnica. Vamos fazer a reunião mediúnica? A gente estuda lá e a gente vê como vai ser a incorporação e tudo. Ou faz uma vez um cursinho assim e acha que já pode abrir uma reunião mediúnica. Não, isso precisa de um preparo, né? Pessoas que saibam como levar seriamente aquele trabalho. Isso é muito importante a gente ver isso. Outra vez se torna difícil de poder fazer algo que não seja perigoso, né? Principalmente para nós. Isso é muito importante. Então a gente vai continuar em reuniões mediúnicas e aí a gente vai conseguir entender porque elas têm vários tipos, né? Vários não, alguns tipos que a gente vai ver. A gente vai ver qual é o local de funcionamento, a gente vai ver os critérios de funcionamento, as etapas de funcionamento, porque isso tudo é uma organização. Porque não só no plano físico tem que ser bem organizado, como no plano espiritual tem que ser bem organizado, né? Então, a espiritualidade está contando conosco. Então, nós temos que fazer uma organização correta, né? Com fundamento para que eles possam vir dizer, vamos entregar a química que eles estão preparados para fazer a mistura, né? Vai dar certo. Então, é a confiança que eles vão ter em nós. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para poder dizer, eu estou preparado para esta função, né? Aí a gente vai ver que, pelas características e pela natureza, Kardec, ele fala que elas podem ser frívolas. Frívolas. Na época de Kardec, nós sabemos que existiam também reuniões frívolas, né? E aí você pergunta, mas Valda, hoje em dia existe reuniões frívolas? Pode existir. A gente escuta, né? No Brasil, em outros lugares, não sabemos em outros lugares aonde, né? Mas existe reuniões frívolas. Por que ainda existe, né? Porque elas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Então, tem pessoas que não estão preparadas, fazem essa reunião, os espíritos levianos aparecem, fazem aquele gracejozinho
E aí todo mundo acha, tá ótimo, e fica, né, naquele... Aí eles continuam, porque vê que gostou, né? Aí você pergunta, mas Valda, nas reuniões sérias não aparece espíritos frívolos? Sim, podem aparecer. Sabe por quê? Para nos testar. Então eles aparecem. E quando nós estamos iniciando, somos ainda iniciantes, eles aparecem para nos testar de verdade. É incrível. Por quê? Porque aquele que não está bem preparado ainda, ele vai achar graça. Vai achar graça, gente. Eu já vi. Porque eles fazem algo que a gente possa dizer assim, ah, nossa, é engraçado isso, né? Aí você ri. Eles ganharam já aquele momento. Então eles pegam aquele momento para dizer, uau, a gente conseguiu. É igual chegar um palhaço aqui, fazer uma brincadeira e todo mundo começa a rir, aí todo mundo começa a dizer, nossa, ele é legal. Aí ele fala, puxa vida, eu consigo ser palhaço, eu vou continuar sendo palhaço, porque todo mundo riu com o que eu falei, né? Então eles aparecem sim, mas hoje em dia nós observamos que quanto mais as pessoas estão preparadas para uma reunião mediúnica, eles são cada vez menos visíveis. Podem aparecer para nos testar, tá? Porque a gente é testado sempre, tá? Para testar se o dirigente está observando, se o médium está atento que ele realmente é um espírito frívolo, tá? Então, aí a gente tem que ter muito cuidado. Depois a gente vai ver que na época de Kardec também existiram várias reuniões experimentais, né? Mas eram necessárias, como a Gorete falou, eram necessárias. Por quê? Porque os médiuns daquela época, eles estavam muito mais para o lado do fenômeno, né? Então, eu acho que a espiritualidade colocou assim um leque de mediunidade, de efeitos físicos, para que as pessoas tivessem a curiosidade, né? Porque essa curiosidade chama atenção, de você ver um espírito se manifestar, de você ver algo que você acha que é sobrenatural, então isso chama atenção. Então essas reuniões experimentais, elas aconteceram muito na época de Kardec, mas agora não tem mais necessidade, né? Não tem, porque nós já vamos nos preparando diferente. Nós vamos nos preparar diferente, através do estudo, né? Antes você estava ali, cada um fazia uma manifestação e as pessoas achavam lindo, maravilhoso. Mas será que uma reunião experimental vai realmente fazer com que alguém seja espírita? Não. Porque você vê o fenômeno, você concorda até, mas você acha que cada vez que você for, pode ser que tenha o fenômeno e acaba que você não se convence que realmente seja tão verdadeiro, né? Você acha, tá bom, apareceu, foi, né? A gente viu, eu participei de uma reunião de efeitos físicos que eu fiquei assim, ó. Mas a gente viu do início ao fim a lealdade à doutrina espírita, e o médium era consciente, porque ele doava o ectoplasma, né? E ele fazia as coisas aparecerem, fazia com que os quadros fossem pintados, e ele estava junto de nós, o quadro estava lá atrás, a música era colocada pelos espíritos, ninguém estava lá, a gente foi ver tudo antes. Os quadros saíam pintados com as cores que ele botava pela boca, lá do nosso lado. Do nosso lado tinha várias garrafinhas, copinhos de água, e ele fazia assim, ele botava na boca, depois jogava assim, a água era azul. Depois ele pegava outro copo, botava, jogava de novo, a água era vermelha, a água era roxa. Terminava aquele momento, a música acabava sozinha lá atrás e alguém ia buscar o quadro. Não tinha ninguém lá atrás. Alguém pegava o quadro e era exatamente as cores que ele tinha botado da boca. Exatamente.
Então, na época, né, eu falei, puxa, foi tão bom para mim ver uma vez, porque para mim eu achei que foi suficiente, sabe? Eu não queria ficar naquilo, mas ver uma vez para mim foi ótimo, porque eu consegui ver como funciona realmente uma reunião que tem o efeito físico tão patente como era aquela, né? Aí a gente vai ver que tem mais especialmente por objetivo a produção de manifestações físicas. Então, ela vai ter esse objetivo, mas ela realmente vai só matar essa curiosidade. Ela não vai te tornar espírita, né? Porque aparece, depois desaparece e pronto, né? Depois a gente vai ver que Kardec também coloca como tipos de reuniões as instrutivas, que são aquelas que nós podemos dizer que nós fazemos dentro da casa espírita, que deveríamos fazer, podemos dizer. Que tem um caráter, não, que tem outro caráter como são aquelas onde se pode abrir o verdadeiro ensinamento. Por quê? Porque ali a gente vai começar estudando, a gente vai ter primeiro um roteiro, a gente vai estudar, os espíritos que vêm, eles vão nos ensinar, porque a gente vai refletir junto, né? Aquilo que está acontecendo poderia ser eu, aquele espírito que veio poderia ser eu ali naquele sofrimento, né? Por quê? Porque eu também não perdoo. Ele está falando que ele não perdoa. Mas eu estou dentro da reunião mediúnica, eu também estou passando pelo processo e eu não perdoo. Aí eu tenho que melhorar, né? É essa reflexão da instrução, porque na hora você recebe algo para aprender. Além de que os espíritos estão constantemente nos trazendo mais e mais as instruções do plano espiritual, né? Nos mostrando a veracidade desse intercâmbio, né? Porque é muito importante, a gente viu que a Gorete falou vários tipos de mediunidades, é vasto, né? Mas dentro de uma mesa mediúnica, a gente vai usar todos aqueles? Não, não. A gente só vai usar aqueles que foram necessários. Por exemplo, a psicofonia, aquilo que vem, a instrução, a psicografia, né? A psicofonia, porque ela vai trazer a possibilidade de a gente ajudar alguém que vem em sofrimento, que vai se expressar, que vai dizer o que sente e a gente vai poder ajudar através do diálogo. Então, isso é importante, que a gente reflita que a reunião instrutiva, ela é fundamental para ser usada dentro da casa espírita. Aí, de alguma forma, para que ela possa ser uma reunião instrutiva séria, ela necessita que a influência moral dos participantes garanta o caráter de sua seriedade de uma reunião com finalidade terapêutica e educativa. Se eu não me preparo, se eu não tento mudar moralmente, se eu continuar na minha leviandade, eu vou ser como aqueles espíritos lá, frívolo, né? Eu estou participando de algo que eu nem tenho conhecimento, mas eu quero participar. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que mudar, eu tenho que ver que alguma coisa eu preciso fazer para poder dizer, poxa vida, eu estou aqui participando porque eu estou tentando fazer o possível para ser uma pessoa séria, uma pessoa que eu queira moralmente mudar, me transformar, e aí eu estarei fazendo jus daquela participação. Porque eu vou também ver que a reunião instrutiva vai ser também educativa para mim. Ela vai me ajudar na minha educação moral. Porque cada coisa que eu vou escutar, que eu vou perceber, eu vou dizer, isso eu preciso também, eu preciso mudar, né? Essa é a nossa reflexão dentro de uma mesa mediúnica. Aí a gente vai ver qual o local de funcionamento, porque na verdade as pessoas às vezes querem fazer em qualquer lugar, né? Uma reunião mediúnica, mas nós necessitamos olhar que
a reunião mediúnica é fundamental ser feita dentro da casa espírita. Por quê? Porque é igual um hospital. Se você pega a ambulância e vai pegar um doente, você cuida rapidinho dele, mas leva para o hospital, né? Então é lá no hospital que ele vai ser cuidado. E lá no hospital que tem todos os aparelhos para aquele ser ser o quê? Medicado, né? Então a casa espírita é o local ideal, né? O ambiente mais estável que favorece o recolhimento, concentração, instalação de equipamento dos espíritos. Porque os espíritos, eles precisam montar equipamentos. A gente não vê, né? A gente não nota, não sabe como é que funciona. Mas a espiritualidade, eles chegam muito antes do que nós, no grupo mediúnico, muito antes. E aí eles montam tudo, eles fazem a asepsia da sala, eles colocam os aparelhos, né? Está tudo bem organizado. Aí a gente chega. Aí você diz assim, Valda, a gente chega, está tudo pronto. E aí? Eu posso chegar um pouquinho depois, assim, porque eu estou atrasada? Não, porque eles têm também um horário para estar ali naquele lugar, eles estão ajudando, estão fazendo com que tudo seja funcional e depois eles vão embora. Então nós temos que ter essa disciplina de estar ali no horário certo para poder também participar com eles, né? Que eles estão fazendo essa proteção. Aí nós vamos ver a sala da reunião mediúnica. Se possível, né? Se possível, porque às vezes não é possível, mas se possível, dentro da casa espírita, seja uma sala arejada, ampla, isolada, livre de ruídos e de trânsito de pessoas, né? Porque imaginem só, a gente está fazendo uma reunião mediúnica, aqui tem um lugar que alguém passa toda hora. Tira a concentração. Aí a gente não pode, porque as pessoas não vão entender. Se passar alguém aqui escutar um grito, que às vezes o médium está incorporado, né? Aí vem um espírito sofrido, ele pode de repente bravejar, ou gritar, ou dizer, ai, tira isso daqui, tira isso daqui, tira. Se alguém passa, vai entrar, abrir a porta e vai dizer, o que está acontecendo? Né? Então tem que ser uma sala que não tenha essa passagem de pessoas. Isso é muito importante, né? Que ela possa ter esse trânsito de pessoas, sem trânsito de pessoas, sem ruído, se possível, tá? Para que haja essa concentração, para que haja esse momento de a gente poder estar ali mais ligado àquele momento do trabalho mediúnico. E sem dizer também, que agora me veio na cabeça, que a espiritualidade, eles fazem uma corrente vibratória, né? Linhas vibratórias, que vão de proteção, linhas de proteção, né? Da casa espírita. Então, quanto mais a gente nota que eles vão fechando círculos para que não haja intromissão de outros espíritos que venham perturbar, porque às vezes os próprios médiuns, eles dizem assim, poxa vida, como é que entraram esse tipo de espírito aqui? Foi necessário, né? É necessário, às vezes, para que a gente possa analisar também que Deus é misericordioso e muitos vão participar, que às vezes a gente diz, puxa vida, como entrou esse tipo de espírito aqui? Para ser ajudado, né? Por que um obsessor de repente entra? Para ser ajudado, né? Então, isso é muito importante a gente tentar refletir. Aí o mobiliário, a gente tem que ver que a gente precisa de mesa, cadeira, armário, livro para o estudo, porque isso é algo que a gente vai fazer sempre o estudo na mesa mediúnica. O gravador, para poder gravar, talvez uma comunicação. Às vezes toda a reunião mediúnica não é necessidade de se gravar, né? Por quê? Porque você vai estar gravando momentos de seres que estão ali passando a sua dor, passando a sua dificuldade, e você vai ouvir aquilo. Tudo que a gente está ali pensando, né? A gente está plasmando, a gente está voltando de novo naquele momento. Então, melhor não. Se tiver um momento de uma gravação para um mentor, né?
vem alguém do plano espiritual passando uma mensagem educativa, vamos gravar então sempre quando vier uma mensagem assim para a gente refletir depois. Então, isso é importante, tá? Lápis, papel. Por que papel e lápis? Porque no início, quando as pessoas estão no início de um trabalho mediúnico, eles vão fazer treinamentos. Aí a gente coloca os médiuns, ou porque todos nós somos médiuns, mas a gente não sabe quem é médium, né? Então você coloca papel e lápis para todos os presentes. E todos os presentes vão tentar treinar, né? E vão ver o que vem. Aí um diz assim, não veio nada, não passou nada na minha cabeça. Ok. Aí o outro diz, veio umas coisas na minha cabeça, mas eu achei que era minha, eu não quis colocar. Coloque. Porque esse é a limpeza do vaso mediúnico, né? Porque aí o vaso mediúnico, ele necessita ainda trabalhar, né? Nesse processo de limpeza, de saber como é que funciona, como é que o processo mediúnico realmente, aí você tem que fazer esse treinamento que a gente vai ver depois. Para liberar o animismo. Para liberar o animismo. Sim, eu vou falar depois do animismo, aí eu falo. Critérios de funcionamento. Quais são os critérios de funcionamento? Privacidade, né? Porque muitas pessoas acham que poderia ser uma reunião ao público, né? No Brasil existe. Eu, pelo menos, participei de uma, que eu nem sabia que era. Fui a um centro espírita porque todos estavam fechados devido à pandemia. Eu queria levar a minha sobrinha. E eu resolvi ir naquele dia. Cheguei lá, pessoas, todo mundo sentado, mal fizeram o evangelho, mal leram alguma coisa. Depois começou a reunião, chamaram os médios para sentar assim, tudo. Os médios incorporaram tudo na nossa frente. Tinha pessoas lá, o meu irmão ficou apavorado. Ele falou, o que é isso? Já tinham me falado que aqui o povo anda... O médium andava de 4 pé e assim, de 4... Não é nem pata, né? Mas ele andava assim, como um macaco. No meio da gente, assim, andando. E eu rezava, eu pedia tanto a Deus, porque eu queria tanto também ajudar a minha sobrinha nesse sentido, né? Porque eu disse, queria que ela continuasse indo participar, né? Mas depois eu digo, nem dá, né? Foi assim uma coisa incrível, né? E aquele show, assim, que tinha um médium lá, incorporando, gente, que foi assim uma coisa para mim que eu digo, quase que eu levantava e ia lá. Mas eu digo, eu não posso interromper, porque é uma coisa deles, né? O médium, eles andavam com travesseirinhos, né? Eu pensei que era um travesseiro. Eles andavam com travesseirinhos assim do lado do médium o tempo todo. Por quê? Porque o médium, ele batia a cabeça, o espírito fazia com que o médium batesse a cabeça, que ele se jogasse no chão, e eles ficavam segurando um lado e batia a cabeça, botava o travesseiro aqui, uma coisa assim que eu fiquei assim impressionada, né? No final eu olhei para tudo aquilo ali, digo, meu Deus, Jesus. Mas era o único centro espírita aberto, porque todos estavam fechados. Todos. Não, ele vive aberto o tempo todo. Meu irmão disse que já tinha escutado. Ele disse assim, Valda, eu já tinha escutado, mas eu pensei que não era verdade. Realmente é verdade, agora eu vi. Ele falou que ele nunca mais ia botar o pé ali, né? Depois daquela. Então, é importante que a gente faça uma reunião séria dentro de uma casa espírita, no dia certo, no horário certo, né? Para que não haja realmente essas coisas, né? Porque as pessoas que não entendem, eles não vão entender. Definição do horário, duração, a frequência, né? Uma vez por semana, qual horário? Horário tal, que dia? Tá? Dia tal. Duração, né? Eles aconselham não passar de 2 horas, tá? Por quê? Porque é muito cansativo. As pessoas estão dentro daquela sala, mesmo que a gente estude um pouco, mas não deixe passar de 2 horas, é muito, né? Até avaliação, a gente vai até na avaliação, pronto. Mas é importante
que a gente faça a nossa parte sem ter que a gente fica lá horas e horas, porque tem gente que faz estudo, não sei quanto tempo as horas de estudo, depois os médicos estão tudo cansados e na hora que vai ser a hora da prática, os médicos estão todos lá, né? Então não dá. O número e o tipo de participantes, né? Então o número de participantes também não pode exceder a 20 pessoas, tá? Isso é muito importante a gente ver, que a gente não pode encher uma sala. Aí vocês dizem, mas como é que fica se o centro espírita é imenso? Divide os grupos, é melhor. Porque você tem mais uma visão daquele grupo que está ali. Porque se você aumenta demais, você não tem uma visão, né? Então é muito importante que a gente não tenha muitas pessoas de uma vez só participando, para que não haja esse conflito, né? Porque tem muita gente aí dizendo, fulano está incorporando, deixa ele incorporar, eu vou ficar aqui quietinha. Tem tanta gente hoje para incorporar, aí fica quietinho lá. Não fez a parte dele não, porque ficou quietinho, porque tem muita gente. Mas não é isso, não é o objetivo, né? Então, o número de participantes também, tipos de participantes que a gente sabe são aqueles que estão preparados, aqueles que foram antes preparados para entrarem nessa reunião mediúnica. Esse preparo do participante doutrinário evangélico antes e depois de ser encaminhado ao grupo mediúnico. Isso também é importante, porque as pessoas, eles acham que é assim, fulano chegou, olha, chegou do Brasil, disse que estudou lá no Brasil, fez não sei quantos cursos lá no Brasil, aí chega aqui, olha, eu, no Brasil eu fiz não sei quantos cursos, eu quero entrar na mesa mediúnica, posso? Ainda não. Frequente a casa, participe dos trabalhos. Tem um curso? Vai para o curso. Tem algum curso dentro da casa espírita? Então, bora começar a sintonizar com a casa espírita. Depois, você pode entrar. Tem banheiro para limpar, chão para limpar. Isso, né? Porque geralmente, por exemplo, nós já tivemos exemplos de pessoas que chegaram no SEAC, aí chega tudo ali bonitinho e tal, aí vai a segunda vez, aí depois diz assim mesmo, escuta, olha, eu estou aqui, eu vim do Brasil, já trabalhei muito no Brasil, aí, sim, eu já fiz tanta coisa lá, aí eu digo assim, você não quer me dar alguma atividade aqui? Sim, o que é que você fazia no Brasil? Aí eu era palestrante. E você fazia outra coisa? Não, eu era palestrante. Se vocês quiserem me dar, eu faço palestra. Aí vamos começar ainda por baixo? Vamos tentar fazer uma outra coisa primeiro, né? Aí se a pessoa fica humilde e aceita, aí já deu uma conquistada na gente, né? Tá bom, né? Ela sabe que já estudou e que sabe que tem que ter um pouco de humildade antes de entrar naquele patamar, né? Porque acha que palestrante é aqui, mas não é, né? Mas gosta de estar aqui, né? Então, isso é muito importante, essa preparação daquele que vai mesmo entrar para o grupo mediúnico, né? Então, ele vai passar pelos livros dos médios, se tiver outras, de toda a obra básica, porque a gente já fez no nosso grupo, a gente volta à obra básica assim, ó. Termina, volta de novo. Termina, volta de novo, né? Aí tem algumas obras complementares que a gente usa também, porque são obras que a gente percebe que esclarece de uma forma mais atual. Aí a gente pega, vamos estudar essa também. Quer dizer, ajuda muito para aquele que está ali no grupo mediúnico. Assiduidade, renovação da equipe, afastamento do grupo. Assiduidade, às vezes as pessoas pensam que ir para a mesa mediúnica é passear, só ir de vez em quando, né? Assim, eu vou na mesa mediúnica, sim, mas hoje eu tenho um compromisso porque meu marido quer que eu faça isso lá em casa, aí eu não vou. Cuidado, essa é a primeira vez, a segunda vez ele vai dizer de novo que ele quer que você fique em casa. Na terceira vez ele vai querer de novo, o filho vai dizer isso, você vai ficar de novo em casa. Ou a esposa. Ou a esposa. Ou o trabalho, né? Eu lutei um tempo todinho, por causa do meu trabalho, que era só naquele dia, porque parece assim que é uma coisa, que coloca o trabalho exatamente naquele dia. Aí você fica lutando até que o chefe
te libera. Mas se você relaxa, deixa, é uma vez, né? Aí tá, outra vez, tá bom. Aí fica lá, olha, não posso ir por isso. Olha, eu vou ter que trabalhar. É meu trabalho, você sabe. A gente tá. Aí vai vendo, quando vê, já faltou várias vezes. Perdeu o estudo, perdeu a oportunidade de servir, né? Perdeu a oportunidade também de crescer, porque a gente está aprendendo diretamente dentro de uma mesa mediúnica. Eu, pelo menos, sinto assim. A gente aprende direto, né? Então, a renovação da equipe, porque a equipe, por incrível que pareça, ela vai se ajustando conforme as pessoas que frequentam, né? Às vezes a gente pensa que não, mas uma pessoa que parecia assim que ela ia ser a perfeita pessoa para ficar nessa mesa mediúnica. De repente dá uma coisa, a pessoa vai embora. Já não está mais, né? Então, a gente fica, puxa vida, é tão difícil, né, essa aceitação, mas foi o livre-arbítrio dela. Ela quis, então a gente deixa. A gente não vai realmente insistir, porque não é o centro espírita que precisa da pessoa, é a pessoa que precisa se renovar. Ela precisa estar ali contribuindo, fazendo a sua parte e a sua renovação, tá? Porque geralmente as pessoas falam, não, eu vou porque o centro precisa de mim. Se você não for, vem outro e faz. Foi o que disseram os espíritos a Kardec. Ele tinha uma missão nas mãos. E ele falou assim, se ele não concluir, se ele não quiser levar adiante, o que faz? Vem outro e faz. Eles vão colocar outro para fazer. E a gente perde a oportunidade, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo. Então, tem que ter esse cuidado de poder ter a seriedade, a assiduidade, né, de estar realmente frequentando. Quanto mais a gente frequenta, mais a gente tem a oportunidade de aprender. Outra coisa também, gente, que dos tipos de reunião mediúnica, que eu não falei, que eu ia falar, mas esqueci, sobre as reuniões de desobsessão, né? Porque a gente acha que quando começa um grupo mediúnico, logo vai ser uma reunião de desobsessão. Os espíritos vêm e já vão aqueles brabos mesmo assim, falando e tal, né? Não. É um processo que a espiritualidade vai dando a confiança para os trabalhadores que estiverem com seriedade no trabalho. A preparação dos médiuns. Quanto mais o médium se prepara, mais está ali consciente do trabalho, mais eles vão dando aquela oportunidade. Porque esse tipo de espíritos, os obsessores, eles não são para qualquer médium. Não são. Eu digo para vocês, tem médium que quando sente a presença do espírito obsessor, ele fica já dizendo, ai meu Deus, passe para a Gorete, passe para a Gorete, passe para a Gorete. Passe para a Gorete, passe para a Gorete, passe para a Gorete. Eu tinha um médium lá que era assim, ela dizia assim, aí veio, comecei a sentir, eu dizia, passe para a Gorete, passe para a Gorete. Por quê? Porque a preparação do médium que deixa realmente aquele espírito necessitado, irmão nosso, se comunicar, né? Porque a gente tem que ver que ele precisa, gente. Aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor que ele está sentindo é por algum motivo que ele ainda carrega. Então, aquele momento de poder o médium dar a oportunidade de ele poder perceber que ele está de novo vivo e dizer assim, poxa vida, eu estou falando com alguém que está me escutando, né? E a pessoa fala algo com ele que vai tocar, né? E a espiritualidade vai fazer com que ele saia daquele emaranhado de sentimentos e vai despertar. Olha só o que esse médium vai ganhar. Ele foi o quê? Servir de instrumento para Jesus. Então, ele está ganhando ali o quê? Pontos positivos. Ele está preparado. Então, a mesa mediúnica, para chegar nesse ponto de mesa mediúnica de desobsessão, é um processo. Eles vão dando de pouquinho. Até o momento que a gente fala assim, do início ao fim, vocês perceberam, né? A gente conversando assim, nossa, vocês perceberam? Hoje foi só desobsessão. Aí você diz assim, ai, graças a Deus.
os médiuns estavam preparados, né? É uma alegria poder servir e ver que a espiritualidade confia em nós. Isso é mais importante. A espiritualidade está ali, vendo quem é que está se esforçando. Equipe da reunião mediúnica, que agora a gente vai entrar para aquela parte que foi perguntada. A gente vê que para uma reunião mediúnica ser organizada, ela tem que ter alguém na cabeça, a gente fala, né? Aquele que dirige, aquele que, de alguma forma, ele está presidindo. Ele tem que ver como vai funcionar com os encarnados, tá? Porque ele está ali do lado físico, né? Então, o responsável pela realização da tarefa no plano físico, né? Ele é o responsável daquela parte. Então, ele diz assim, Gorete, você senta aqui, fulano você senta ali, fulano você senta ali, vamos fazer assim, a corrente vibratória, que são os assistentes, ficam ali, ou fica um ali, né? Aí ele liga a música, ele faz uma leitura, ou ele pede para alguém fazer uma leitura, ou ele pede para alguém fazer a oração inicial. Quer dizer, ele está presidindo, ele está ali no controle daquela parte que está do funcionamento da reunião mediúnica. Então, ele ou ela, né, é aquele que vai organizar os trabalhos. Aí a gente entra para os médiuns, que a gente sabe que a Gorete falou de muitos médiuns. Eles vão agir como elo de união entre diferentes planos da vida, que é o plano espiritual e o plano material, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam. Então a gente vai ver que a maioria são irmãos nossos sofredores. São poucos aqueles que vêm para dizer alguma coisa, eu estive aqui, porque tem espíritos que estão vindo para nos informar, olha, eu estive aqui muito mal e hoje eu volto para dizer para vocês que eu estou melhor. E eu agradeço tanto, porque para mim me fez bem, eu estou ainda em aprendizado. Então, quer dizer, você escuta isso, te fortalece, né? Te faz você sentir que, poxa vida, deu um resultado, né? Eu tô aqui, tem um objetivo. Então, os médiuns, eles passam a servir de meio de comunicação entre os dois planos da vida. Então, esses médiuns, eles vão estar ali à disposição, de alguma forma, conscientes, tá? Conscientes de que o trabalho tem que ser realizado e que a espiritualidade está cuidando de tudo. Porque às vezes a gente acha assim que é tudo a Deus dará. Não, a espiritualidade está cuidando de tudo. Quem vem para dar comunicação, entra. Quem não vem, não entra, né? Então, os médicos estão ali, estão tendo proteção, amparo, isso é muito importante. Aí a gente vai ver os assistentes, as pessoas que ficam nessa corrente vibratória. Geralmente, esses participantes do apoio, eles acham que eles não fazem nada, né? Eu comecei como assistente, tá, gente, lá no AFA, na época. Foi tão engraçado, porque eu ficava lá. Então, essas pessoas, elas são tão importantes, você não pode imaginar. Que quando eles faltam, a gente vê que fica um buraco, porque falta aquela energia deles. Falta aquele sentimento positivo, aquela vibração, aquela oração. Então, as pessoas que ficam nessa participação da corrente vibratória, do apoio, eles são importantíssimos. Não é dizer, o que é que eu faço? Eu só fico ali mesmo, sentadinho ali, não acontece nada, eu não incorporo, eu não falo, eu não faço nada. Faz sim, se você estiver consciente de que o seu trabalho é fornecer energia vital, né? Através da prece silenciosa. Agora não ficou tudo não, né? E tem mais uma parte lá embaixo, que no caso seria a vibração que a gente está emanando para aqueles seres, né? Por quê? Porque chegam espíritos lá que estão deformados. Deformados. Quem é que dá esse ectoplasma? Quem é que ajuda nesse fluido vital? Os médicos estão todos ocupados, vamos dizer.
é essa corrente, é esse apoio, essas pessoas que estão ali vibrando, orando, pedindo que Maria envolva, que sejam iluminados. Senhor, proteja esse ambiente, Senhor, porque isso daí é o que está fazendo a atmosfera psíquica se fortalecer. Tanto que quando a gente está fazendo a reunião mediúnica, eu fico chamando as pessoas, vamos manter a corrente vibratória, porque a gente dispersa, de repente a gente sai. Lembra lá que deixou a água cozinhando, aí lembra do filho, lembra do neto, aí lembra do marido, lembra que não fez o jantar do marido. Então, de repente a gente sai. Então, aí é que tem que ter o cuidado da vigilância, para a gente poder voltar e ficar ali, né? Porque esses pensamentos, eles estão também sendo plasmados, né? E aí a espiritualidade tem mais trabalho, né? Porque eles têm que tirar. Ou quando a pessoa não está bem, até mesmo quando o médium não está bem, que às vezes o médium está muito cansado, ou o médium está com problemas sérios, né, íntimos, então ele não consegue ali estar dando a comunicação, porque ele está também cheio de conflitos, né? Então ele tem que, de alguma forma, se harmonizar para poder servir bem. Isso é muito importante. Depois a gente vai falando. O dialogador também, ele é muito importante, ele pode também ser o dirigente, né? Porque muitas vezes não tem duas pessoas, então às vezes o dialogador pode ser o próprio dirigente do trabalho, tá? Então nesse caso, ele tem que saber ouvir primeiramente, tá? Porque na verdade se eu chego perto de alguém e se essa pessoa quer falar comigo e eu começo já a falar, a pessoa não tem o direito de falar, a pessoa vai se inibir, né? Então você tem que deixar primeiro, você tem que ouvir o que essa pessoa traz aí, qual é o conflito dela. Aí se ela não consegue se expressar, aí você faz uma pergunta, porque você não conseguiu identificar qual é o problema da pessoa, você faz uma pergunta: tá tudo bem? Posso lhe ajudar? Aí a pessoa já está lá, não pode falar, né? Alguma coisa está com dificuldade. Então, nesse momento, você diz, aí você tem que ver a sua intuição para que você possa procurar um método de ajudar. Porque é isso que é o importante. O que você pode fazer para ajudar aquela pessoa? É a mesma coisa que eu ver alguém com algo engatado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, meu irmão, olha, Jesus está aqui para te curar, você vai ficar bom. E a pessoa está... Não. Então, você vai tentar socorrer o mais rápido possível com aquilo que você tem, né? Então, vamos retirar isso. Olha, tem equipe de socorro aqui do seu lado. Veja, o enfermeiro chegou, sabe? Aí você tenta sanar imediatamente já aquele problema. Porque você sanando, aí a pessoa fala, nossa, melhorou. Aí você pode continuar o diálogo. Aí você pode saber por que aconteceu aquilo, né? Você gostaria de ficar aqui. Aí vem o diálogo realmente dito. Mas que a gente não fique horas falando, horas perguntando, horas se deliciando que o Espírito está falando com a gente. Não. Mas que a gente possa observar como auxiliar. E ficar atento às ideias fixas, né? Que pode dificultar também o diálogo, porque se vem um suicida, aí eu não vou suicida, por exemplo, um que se enforcou, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, eu sou suicida, eu me enforquei? Não. A primeira coisa que ele vai dizer, ele vai ficar... Ele não fala também. Então, você não pode ter um diálogo com essa pessoa. Então, você também vai acionar logo para retirar o quê? A corda, né? Se está uma corda, você diz... Porque tudo é aqui, a nossa mente. Tanto como a gente pode plasmar algo dentro da sala, como a gente pode também ajudar alguém que vem com alguma dificuldade.
Então, nessa hora, é ver o que eu posso fazer. Está enforcado? Tirar a corda, né? O que foi que aconteceu? Ter uma apunhalada aqui no estômago? O que eu vou fazer? Eu vou tirar. Vamos tirar. Você diz assim, como tirar? Tirar normalmente. Você diz agora, você vai ver que nós vamos retirar. E essa fé de que isso vai acontecer, gente, dá um resultado que vocês não podem imaginar. Porque é isso que tem que ter. Fé no trabalho, fé na espiritualidade, fé em Jesus. É isso que vai ajudar muito mesmo. Então, se tiver ideias fixas, né? Ou se a pessoa ficar lá naquele, eu não posso, eu não sei, vai ser isso, o que aconteceu? Ai meu Deus, ai a gente fala, se acalme, veja, você não está mais lá, você está agora aqui conosco, perceba, aquilo passou, né? E aí aquela pessoa começa já a ter uma confiança de que ela está junto com outras pessoas, porque o espírito, ele fica muito ligado àquele sentimento, então o sentimento faz com que ele fique com essas ideias fixas, né? O que me aconteceu? Me aconteceu isso, então eu fico com essa ideia que é isso que me faz mal. Então a gente tem que retirar isso dessa ideia fixa para que ele possa realmente se sentir melhor. E a equipe espiritual, eles planejam a reunião, preparam o ambiente, os espíritos que são atendidos e intui toda a equipe. Trabalho pelo bem-estar e harmonia do grupo. Então a gente vai ver que essa equipe espiritual, eles estão ali muito presentes. E eles não estão só intuindo o dialogador, eles estão intuindo a todos que estão ali, né? A pessoa da corrente vibratória, faz uma prece nesse momento, esse irmão necessita, né? O dialogador, plasma agora, veja, ponha para ele ver o porquê desse sofrimento, mostre para ele, aí é plasmado aquela tela na frente, como isso aqui, ele começa a perceber uma vida passada que ele foi o algoz. E aí ele fala, não pode ser, não pode ser. Mas aí a espiritualidade está justamente preparada para fazer isso. E aí você diz assim, mas como é que a gente sabe? Eles vão nos intuir. E se a gente conseguir captar, tem que estar preparado. E se a gente consegue captar, a gente vai dar mais possibilidade de ajudar aquele irmão. Senão a gente fica, o que eu falo, o que eu digo, não estou preparada, não sei o quê. E você não consegue, então você não se preparou para aquele dia, tá? Então é muito importante o preparo antes da reunião mediúnica. Quanto tempo se prepara antes da reunião mediúnica? Uma semana, tá? Uma semana a gente já sente. Eu vou contar um caso para vocês que vocês vão se arrepiar. Veio um espírito, aí eu comecei o diálogo, falei com ele e tudo mais. Aí eu falei, meu irmão, ajudei, né, assim, no diálogo. No final ele falou, você reza por mim? Eu falei, sim, meu irmão, claro, eu vou rezar por você. Passou, foi embora, levaram, tá. Aí eu tô lá lavando louça, de repente veio o espírito na minha cabeça. Falei, gente, esqueci, ai Senhor, olhai por ele, envolva com amor, envolva com luz, e fiquei pedindo por ele. Tá, passou. Aí eu continuei. Aí fiz outra coisa, de repente veio de novo o espírito na minha cabeça. Aí eu lá comecei a pedir de novo, tudo mais, digo, nossa, realmente ele é tão necessitado que está pedindo. Passou uma semana assim. Aí ele veio na reunião mediúnica de novo. Aí ele falou, eu só vim aqui para lhe dizer uma coisa, que você realmente fez o que você me prometeu. Eu fiquei assim, eu digo, nossa, então aquilo não era porque eu estava me intuindo ao acaso. É porque realmente ele estava ligado a mim. Porque eu prometi que eu ia ligar. E ele veio agradecer. E ele falou. Ele disse, você realmente fez aquilo que me prometeu. E eu lhe agradeço muito, isso me ajudou muito. Eu fiquei assim, tem que ter cuidado. Porque é assim, a gente tem que ter cuidado, a gente está trabalhando com pessoas, né, com seres.
A gente não está trabalhando com o espírito que não sabe quem é. São seres necessitados, pessoas que querem o bem, querem ser ajudados de alguma forma. Tem que correr. Então, é fundamental que o trabalhador do grupo mediúnico esteja integrado em outra atividade regular da casa espírita. Isso é importantíssimo, tá, gente? Porque às vezes a pessoa só vem para o grupo mediúnico, não vem mais para nenhuma atividade dentro da casa espírita e acha que está contribuindo, já faz muito. Não. Para que ele possa se conectar, principalmente se é médium, ele necessita estar ligado, né, integrado em outra atividade dentro da casa espírita. Ele vai dar o passe, ele vai poder ficar na biblioteca, ele vai poder dar uma palestra, se possível, ele vai poder limpar alguma coisa na casa espírita, ele vai poder vender livro, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai estar vindo durante as atividades doutrinárias. Por quê? Porque é tudo uma ligação entre as doutrinárias e a reunião mediúnica. Então, é necessário que esse participante da reunião mediúnica faça também a sua parte em outras atividades da casa. Faz-se necessário também que tenha sido previamente preparado, isso eu já falei, a execução da tarefa, e seja conhecedor das finalidades da reunião. Deduz importante que os participantes devam ter esse conhecimento preparatório, tá? Evangélico doutrinário. Isso é muito importante, até mesmo para o diálogo, porque a gente fala assim, doutrinador, isso aí era antes, né? A gente falava doutrinador, é o doutrinador. E muitas vezes a gente quer doutrinar mesmo o espírito, a gente quer fazer com que ele saiba que Jesus é o nosso mestre e quer colocar ali evangelho, mas a gente não sabe quem é aquele ser que vem até nós. Ele pode ser um muçulmano, né? Ele pode ser um judeu, ele pode ser qualquer outro ser que tenha outra religião. Então a gente vai o quê? Passar amor, tá? Nesse momento a gente vai conectar com ele com o sentimento de amor, de querer ajudar, de fazer o bem, né? Então, jogar evangelho na cabeça dele não adianta. Depois sim, mas no início é querer sanar aquele problema imediato. Isso é muito importante. Então, isso poderíamos dizer, eu acho ótima essa foto, que dá mais ou menos para a gente entender o que poderia ser uma reunião mediúnica, né? Porque nós vamos ver os assistentes aqui, né? Poderiam ser dos dois lados. A gente vai ver os médiuns estudando. A equipe espiritual, isso daqui, por incrível que pareça, a gente já viu vários médiuns nos dar essa informação, que no início a gente tem os espíritos todos nos rodeando. Aí você diz, poxa, a gente tem tanto merecimento, tanto espírito assim, né, cuidando da gente. Não é só isso, não. Eles estão vendo como é a nossa preparação, como é que nós estamos preparados realmente para o trabalho. Como é que está o nosso pensamento, como é que nós estamos fisicamente, né, psicologicamente, porque eles dão logo aquele primeiro auxílio. Nós somos ajudados. Às vezes a gente acha que a gente está ajudando os outros, mas a gente somos os primeiros a ser ajudados. Então, essa equipe que está lá, ele já dá o primeiro suporte para nós, para que possa ser realizado o trabalho que foi organizado pela espiritualidade. Porque senão, como vai ser realizado? Né? Então, é importante a gente saber que, a partir do momento que a gente entra dentro dessa sala, nossa responsabilidade aumenta. Não quero meter medo para vocês, eu quero que vocês sejam conscientes de que participar de uma reunião mediúnica é sério, tá? Por que é sério? Né? É sério porque esse laboratório, como eu falei antes, ele não é assim tão que a gente possa achar que é tudo muito, né, fácil. Então, para os espíritos, o pensamento e a vontade, quer dizer, o pensamento, porque tudo é o pensamento. Também entra a mediunidade, né, que a gente sabe que está sendo conectado o espírito, perispírito, para poder dar a comunicação, né?
são o que a mão do homem é para o homem, né? Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam, com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É incrível, porque na verdade, na hora que a gente pensa alguma coisa, a gente plasma. E a espiritualidade está fazendo com que seja realizado. Por exemplo, eu, Valda, se eu vou dialogar com um espírito, aí vem a intuição, mostra como foi o passado, para ele poder ter consciência de que ele não é vítima, né? Aí eu falo, meu irmão, você não quer realmente saber o porquê do teu sofrimento? Aí ele diz, sim, ele diz, não. Aí eu digo, mas você nunca perguntou para Deus? Você poderia perguntar para Deus, por que você sofreu tanto? Por que você teve que passar por tudo isso? Aí ele diz, Deus nunca me falou. Eu digo, então pergunte, ele vai te mostrar. Como você tem certeza disso? Ele vai te mostrar. Aí eu já coloco a minha fé mais forte naquele sentimento que eu estou falando, porque eu tenho que ter essa convicção. Porque se eu digo, sim, meu irmão, não, eu tenho que ter certeza de que naquele momento o meu pensamento, ele já vai começar a o quê? Ser ligado àquilo que vai ser concluído. Aí eu vou dizer, vamos ver, vamos neste momento pedir. Aí eu peço junto com ele. Aí eu digo, olhe agora aqui na sua frente. Eu tenho que falar com convicção. Eu não posso dizer assim, olha aqui, meu irmão, você está vendo aqueles aonde? Aqui, aonde? Não está convicto. Eu tenho que dizer, agora, olha aqui na sua frente. Você vai ver o que foi que aconteceu. E eu tenho que ter esse sentimento de que ele vai ver mesmo. E ele vê. Aí vem, a espiritualidade mostra, né? Então vem aquele processo, e aí ele vê que ele não é vítima, e sim que ele já é uma vez aquele algoz que agora se tornou vítima porque houve um resgate. E através desse resgate ele consegue sanar uma dívida que ele já fez. Aí entende. É lindo, né? Isso é maravilhoso. Então é esse laboratório que a gente vai ver que a espiritualidade está ali colhendo para aquele que é o assistente. O assistente tem que ver o que ele está, pega um pouco daquele assistente, o que ele está pensando, o que ele está jogando no ar, no pensamento, coisas positivas, vamos pegar um pouco daquilo, aí aquilo que está sendo transformado, e aí funciona, isso é muito importante. Aí rapidinho já vai acabar, daqui a pouquinho, sobre o animismo, né, que a gente vai, que a Gorete falou um pouquinho também, mas que essa dificuldade de a gente entender quando nós somos médiuns, é meu ou não é meu? É o espírito que está tentando passar a mensagem ou isso vem de mim, né? Mas a gente sabe que Kardec também fez essas análises e mostrou que não há realmente uma comunicação totalmente límpida, né? Porque nós temos muitos arquivos. Então, no início, o médium, ele entra nesse psiquismo inconsciente, né? Ele tira, na verdade, leva para cima e põe no ar. Então, quer dizer, nessa hora, ele mistura essas ideias, né? Se ele não está ainda bem preparado, ele vai cada vez mais ter essa dificuldade de análise. Mas, com o tempo, ele vai perceber, não, isso não é de mim, isso realmente não foi meu. Eu não tenho essa capacidade de pensar assim, nem saber a respeito desse assunto. Ah, então tá bom, pode ser o espírito. Aí a gente vai analisar que é importante o exercício, né? Porque como o Divaldo falou um dia, é como se fosse assim um U, né? É como se fosse um U, que você coloca uma água aqui, e quanto mais você põe esse líquido, essa água, para poder sair aquela sujeira que está no fundinho, você joga a água, até que sobe a sujeira e sai tudo. E você dá aquela comunicação límpida, né? Então, para isso, os médiuns, eles têm que exercitar, né? Exercitar, porque aí, quanto mais você exercitar, né?
Aí vai tirar essa dúvida. Não, realmente, e no início, qualquer médium pode dar mais comunicação anímica do que propriamente de outro espírito, né? Ele vai dar dele mesmo, principalmente se ele tiver conflitos, tá? A gente nota, né, que muitos médiuns no início, eles estão dando comunicação deles próprios, dele, o que está acontecendo comigo, né? Então, bota para fora. Aí pronto, depois vai, já dá a comunicação mais límpida, né? Ou deixa de ser médium. Também tem esses casos, porque nós já tivemos casos assim, tá? Que a pessoa, a gente falava assim, é anímico, né? Mas vamos deixar. Aí depois a pessoa dizia, não, realmente eu acho que foi anímico, muito tempo. Eu quero fazer outra coisa, posso tentar outra coisa? Pode. Quer ser dialogador? Quero. Vamos treinar o diálogo. E a pessoa, ótimo dialogador, né? E eu já tive também a oportunidade de perceber pessoas que entraram como dialogadores, que eu pensei assim, meu Deus, uma ótima dialogadora. Depois que foi para o próprio centro espírita, porque depois mudou, né? Para o centro espírita. Aí de repente ela falou, você não sabe, eu não imaginava, mas eu sou médium. Aí eu falei, eu não acredito. Aí eu fui visitar, que eles me chamaram lá para visitar. Aí eu fui visitar, sentei lá na mesa, gente, que médium. Dava uma comunicação, olha, que eu falei, essa daí realmente passou pela parte do diálogo para poder, sabe, treinar mesmo. E agora ela é uma médium excelente. Então, só para a gente saber. Eu ainda tem essa aqui, ó. Bem, isso aqui todos vocês devem saber. A parte da reunião, as etapas, leitura introdutória, prece, estudo, desenvolvimento, que vem as manifestações mediúnicas, né? O diálogo. Depois vem o encerramento, que pode ser que um orientador espiritual venha e dê a parte final, dando a comunicação final, mas isso não é facultativo que seja, tem que vir um espírito finalizar, ou não é obrigatório, quer dizer, não é obrigatório que venha o espírito e dê a comunicação final, não, pode ser que ele não venha, e aí a gente encerra com uma prece pronta, né? E a avaliação também, que é muito importante, não é para a pessoa falar, aquele espírito não sei o que, falou não sei o que, e voltar todo de novo o que foi falado pelo espírito, não. Então, algumas pessoas podem perceber o ambiente da sala, o que aconteceu, quais os espíritos que estavam presentes. Às vezes uma pessoa percebe quem chegou, né? Quem passou por lá, às vezes vê crianças no ambiente, às vezes vê pessoas que chegam, depois são levadas, né? Vê os espíritos se movimentando, levando coisas, tirando coisas. Então, quer dizer, o médium ou a pessoa que está presente viu, notou, aí no final da avaliação pode dizer, eu vi realmente tal, assim, esse ser assim, vestido assim. Aí o outro médium diz, confirmo, entendeu? Aí você vê que realmente as pessoas estavam conectadas e viu que tudo estava funcionando, né? Aí a gente vai ver que realmente todas as reuniões mediúnicas têm também o lado que a gente tem que estar muito atento, tá? Por quê? Porque tem a ação dos espíritos que não querem que a gente participe, tá? Que vão interferir o tempo todo. E a gente tem que ter realmente essa perseverança, né? A gente vê que através do comodismo, se a pessoa ficar muito acomodada, vai, não vai. Será que é bom? Não, hoje estou com dor de cabeça. Sol. Está muito sol, está muito quente, vou ficar lá naquela sala. Será que eu vou? Está nevando. Não, hoje eu não vou. Perdeu, né? Então esse comodismo vai fazer com que aqueles que não querem que ela vá, ou ele vá, vai dizer, uau, conseguimos, vamos lá. Aí continua, né? A próxima vez, o que é que eu posso fazer?
coloca ele lá contra alguém de lá da reunião mediúnica, né? Porque é mais fácil. Aí a gente vai ver. Ah, é? Estudando muito na internet. Tem muita gente que agora fala assim, mas a gente está estudando muito pela internet. É mesmo? Aí tem o melindre, tá? A pessoa que fica muito melindrada, porque o espírito veio de uma comunicação, ele diz assim, poxa, vai ver que ela está dando essa comunicação porque ela sabe do meu problema, né? Aí fica já com aquela situação assim de que, não, esse daí eu não aceito, né? Porque agora eu vou para lá e ela fica falando dos meus problemas? Com certeza, porque eu falei só para ela, né? Não. O espírito vai ligado a ela e dá a comunicação, né? Falando de um assunto que talvez esteja até ligado a outra pessoa, né? A desconfiança também entre as pessoas, que fica aquela desconfiançazinha, né? Que as pessoas às vezes vai minando, né? A pessoa vai se afastando, né? Vai se afastando. A vaidade, a maledicência também. Se fosse fazer uma lista aí, ia ser maior. A vaidade, né? A pessoa achar que só ela é um bom médium, mas depois, de repente, uma começa a se sobressair, porque está estudando mais, está se colocando mais ao serviço, né? E aí fica se disciplinando mais, tudo isso, sabe? Então, isso faz com que a pessoa se afaste. E qual o antídoto, né? Se não a oração e a vigilância? Sempre, né? E também o estudo, evangelho no lar, porque às vezes a gente pergunta para o próprio trabalhador da casa espírita, você faz evangelho no lar? Sim, eu leio o evangelho. Quando? Eu leio o evangelho de manhã. Você não faz evangelho no lar? Não. Evangelho no lar é bem diferente do que você ler uma página do evangelho de manhã. Você tem que fazer regularmente um horário, um dia da semana, e ali está fazendo o seu evangelho no lar. Aí você tem a proteção e o amparo da espiritualidade. Servir sempre, amar sempre. Como diz aqui o nosso irmão Bezerra, embora sob duros reveses, insista na prática do bem aos semelhantes e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que ao termo da vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Que é isso que nós vamos ter, gente. Consciência tranquila, nós fizemos a nossa parte. E aqui, Divaldo também, que é Dr. Bezerra, adiante servidores do bem e da verdade, que o vosso sinal de identificação seja o amor, que os vossos atos sejam lavrados da claridade no dia da verdade, sem sombra, sem qualquer manifestação de engodo ou de engano. Porque um dia nós vamos retornar, e pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, ou daqui a um mês, ninguém sabe, e a gente volta e de repente vamos encontrar aqueles que nos tutelaram e vão dizer para nós, e aí, o que tu fizeste da tua oportunidade de trabalho? Né? E a gente vai ficar, realmente eu perdi a oportunidade. Então, essa é uma lição para que a gente possa ver que não é fácil. Todo trabalho que a gente se dedica ao bem, a gente vai passar por muitas dificuldades, a gente vai conviver com pessoas, tá? Eles vão colocar uns contra os outros, mas a gente tem que fazer a nossa análise para poder sair daquele momento e procurar dar mais do que receber. Então, eu encerro agora com essa parte. Quem tem perguntas? Na época da pandemia, muitas pessoas morreram. Vocês sentiram diferença nas reuniões? Mudou alguma coisa? Sim. Na época da pandemia, a gente se perguntava tanto porque nós paramos um pouco, né? Então, a gente pensava, o que fazer?
nós começamos a fazer estudo e tentar com que os próprios médiuns pudessem também se conscientizar que durante o sono do corpo físico eles poderiam servir, né? E começamos a ver que muitos tiveram oportunidades de fazer esse trabalho durante a noite, mas que nós temos que ter essa conscientização de que todos os que saem do corpo físico, eles são amparados pela espiritualidade, mas no trabalho mediúnico eles recebem esse choque anímico, esse fluido vital que faz com que eles possam ainda ser mais ajudados. Por exemplo, agora no período da guerra também, né? Muitos têm o perispírito danificado, assim, né? Ou se sentem assim, mas com o trabalho mediúnico a gente vê que a equipe espiritual está cuidando deles. Nesse período da pandemia, a gente percebeu também que há muitos espíritos que depois ainda foram, eu acho assim como se fosse assim, colocados em processos de que a gente pudesse depois dar mais assistência, sabe? Para eles poderem também ser ajudados. E a espiritualidade está trabalhando, tá? Essa parte que nós fazemos é pouca, gente, é pouca. O que nós damos como fluidos para os espíritos é pouco, mas a gente ajuda muito. Porque para essa conscientização de saber eu estou vivo, eu não estou vivo, o que eu estou fazendo aqui, como me conscientizar do que está acontecendo comigo mesmo, é bom que tenha a mediunidade ali presente, tá? A última vez também na nossa mesa mediúnica veio um espírito agradecendo que ele chegou uma vez na mesa mediúnica urrando. Ele era animalizado, né? Então ele foi de alguma forma ajudado e depois ele passou pelo processo do desenvolvimento, ele ficar lá e continuar a ser ajudado dentro daquele grupo, né? E depois ele voltou para nos dizer, eu já estou bem melhor, ainda não estou 100%, mas eu agradeço que vocês fizeram alguma coisa por mim. Então, quer dizer, de alguma forma, a espiritualidade cuida de todos aqueles que estão deixando o corpo físico, tá? Mas que aqueles que podem também se comunicar, com certeza eles estão levando também muita ajuda para esse processo do desencarne, da conscientização, sabe? Pode falar. Lembrando que os espíritos não precisam de reuniões mediúnicas para atender. Nós precisamos estar na reunião mediúnica para aprender. Agora, por exemplo, durante a pandemia, a gente viu que existiu reuniões mediúnicas até online, né? Isso daí eu pensava assim, eu digo, como é que pode, né? Porque, na verdade, você está doando um fluido naquele momento, né? Você está aprendendo, tudo bem, você pode aprender online, mas você dá aquela contribuição direta, é diferente, entendeu? E para não se acomodar, porque as pessoas eles começam a se acomodar, de querer ficar dentro de casa, né? E tem que vir, esse processo de convivência também é muito importante. Já? Respondeu? Chega. Talvez eu não tenha entendido corretamente o texto. Sim, pode falar. Nas reuniões mediúnicas elas são fechadas, eu entendi que o atendimento é para os irmãos que estão do outro plano, desencarnados. E no caso de nós que estamos encarnados e podemos estar em missão divina, precisamos de uma ajuda, não como a sua experiência no Brasil durante a pandemia. Sim. Em outro caso, de ser atendido, de receber uma ajuda em um centro espírita, no caso, por exemplo, de obsessão ou alguma coisa mais. Por exemplo, certo, entendi. Nós estamos todos aqui agora. Cada um está sendo ajudado da sua melhor maneira possível. Por quê? Porque só de você estar aqui, dentro da casa espírita, a espiritualidade já está cuidando, tá? Se você tem algum processo obsessivo, esse processo, se você está aqui dentro da casa espírita, já vai ser levado para a reunião mediúnica. Então, você é ajudado sem ter a necessidade de estar na reunião mediúnica. Entendeu? Então, porque você não iria entender, como a Gorete mesmo disse, que a mãe dela foi lá e participou de uma reunião e falaram que a filha ia morrer, que a filha ia receber, entendeu?
como é que você vai imaginar? Você fica em pânico, né? Se você não entende, né? O meu irmão também, na reunião, ele ficou em pânico. Ele falou, nunca mais eu vou ali. O que é isso? Porque o rapaz realmente andava de quatro no chão, vinha, fazia umas coisas assim nas pessoas, ia lá, jogava uma coisa fora. Aí uma senhora falou, é a primeira vez que você vem aqui? Eu digo, a primeira vez que eu estou assistindo isso, porque eu já vi uma vez no dia de passe. Aí ela disse, mas esse daí é um médio de descarrego. Ele pega tudo e joga tudo pela janela. Eu falei, coitado de quem passar. Se alguém passar lá fora, vai pegar tudo. Né? Porque eu digo, como é que pode pensar que você está pegando algo e jogando ali fora? Então, falta o quê? O estudo. E ela falou, a dirigente da casa falou lá, nós não seguimos a federativa, porque nós fazemos aqui que os médios possam vir e dar comunicação como eles têm que vir, eles vêm logo para ser médios. Eu olhei assim, eu digo, meu Jesus de Nazaré. Por isso que a federativa não acolhe eles, eu acho, não sei. Ou eles não querem entrar, porque tem regras, ninguém quer regras lá. Mas será que eu respondi a sua pergunta? Eu posso complementar? Quando a pessoa está nesse sentido, como você falou, está precisando de ajuda, a casa tem o atendimento fraterno, nós vamos dar o atendimento fraterno à pessoa, ela vai fazer o tratamento com passe, com água frutificada. Com certeza nós vamos também levar o nome da pessoa para as nossas vibrações na reunião mediúnica. Então esse tratamento é feito dessa forma. A pessoa não precisa ir. E evangelho no lar, então essa é a assistência que nós damos para a pessoa. Por isso não pode hesitar em procurar ajuda da casa, do atendimento fraterno, de toda a equipe para que esse tratamento seja. Porque, na verdade, as pessoas querem que tudo seja feito muito rápido e visível. Então, se eu vejo, eu acredito. Se eu não vejo, eu não acredito. Então, a gente tem que ter mais fé, sabe? Às vezes a pessoa vem, assim, tão necessitada, achando que vai encontrar uma solução imediata. Tão imediata que, às vezes, porque eles nos falam, eu vou procurar outro lugar onde tem um tratamento mais forte, porque vocês são muito fraquinhos. Tânia. Silêncio. Ele tem mais um, pera um pouquinho. Peraí. No caso, o indicado seria conseguir, por exemplo, se eu conheço uma pessoa, eu percebo que ela está passando por esse processo, precisa de ajuda, o indicado seria conseguir trazer para uma palestra. Se possível, sim. Ou se não consegue, traz o nome dela. Isso. Põe ali no livro. Sabe? A gente faz assim, a gente não impõe nada, né? A gente não vai dizer para a pessoa, vem porque você vai ficar boa. Não prometa nada. A pessoa tem que vir de livre e espontânea vontade, porque a gente nem sabe o merecimento daquela pessoa. Então, se ela quiser vir, fale sobre a doutrina espírita, fale sobre os processos que existem, que seria tão bom se ela conhecesse, se ela viesse. Fale das pessoas que estão aqui, fale coisas boas. E aí a pessoa tem curiosidade, eu quero ir. Vem num dia normal de palestra, assiste uma palestra, não precisa você fazer mais outras coisas. Mostre os livros, o passe, água fluidificada. A pessoa vai, depois se ela tiver vontade, volta de novo, né? E assim ela vai fazendo o tratamento dela sem ter que a gente impor nada, dizer. Às vezes vem uma vez se cura, a gente já teve casos assim. A pessoa vem uma vez e depois nunca mais volta. É incrível. Então, é o processo da pessoa, né? Entendeu? Diga, Tânia. Eu gostaria de perguntar, você falou sobre o melindre no mediúnico. Vamos dizer, você deu um exemplo também, se a pessoa falou sobre o problema dela com uma companheira. Vamos dizer que há um espírito, ou houve um espírito por perto, um desencarnado que ouviu e já fez aquilo de propósito para que pudesse haver uma desavença, uma coisa assim, para que ela não frequentasse mais, ou não voltasse mais, ficasse ok. O que é que você aconselharia que essa pessoa fizesse, caso acontecesse uma coisa assim? A pessoa que contou o problema e que
o grupo ouviu que ela estava dando passagem e falou sobre aquele determinado assunto. Sim, sim. Ela achou que era o assunto particular dela, o problema Sim. particular dela. É por isso que todos que vão participar de uma reunião mediúnica, elas têm que passar pelo estudo, porque vai esclarecer a pessoa de como tudo funciona. Por quê? Porque os espíritos que querem nos afastar da mesa mediúnica, eles vão fazer tudo para que a gente possa sentir esse melindre. Mas é dentro, você vai ouvir naquele momento, você vai refletir, mas se você estiver lá fora e continuar o processo do sentimento, isso eles podem te induzir a cada vez mais ter o sentimento de não querer ir mais, de não participar mais. Aí vem, sabe? Então, isso faz com que haja um processo obsessivo simples, que pode depois aumentar e ficar mais grave e fazer o afastamento daquela pessoa. Diga lá. Mas acontece também alguns casos em que o próprio médium está já com algum problema com o outro participante e incorpora ele mesmo e começa a atacar o Sim, isso daí já é uma outra coisa. Diga. Eu só gostaria de complementar que a Valda não tocou no assunto, mas há uma formação específica para médiuns de reunião mediúnica. Uma formação criada pela Federativa Brasileira, que é o EBM, Estudo de Prática da Mediunidade, que dura 3 anos, uma vez por semana, 2 horas, né, uma vez por semana durante 3 anos, e que todos nós estamos participando na reunião mediúnica, conseguimos, e que instauramos uma vez o EBM aqui no JEP, começamos com 35 pessoas no grupo, terminaram 12. Sim. Porque durante toda essa formação, nós somos induzidos a que ponto a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, a nossa assiduidade, o nosso amor pelo próximo, todas as obrigações que a gente tem que desenvolver em nós, faz que, até o final do curso, 75% dos formandos desistiram. Ou desistiram, ou alguns foram convidados a sair, porque, como na reunião mediúnica tem atividade obrigatória, no curso também tem. Portanto, a partir da 4ª ausência a gente chama atenção, a partir da 6ª ausência a gente diz, se você não é assíduo na formação, não vai ser assíduo depois, então se você acha que não está fazendo nada aqui, a gente não consegue terminar. E essa é algo que nos induz durante esses 3 anos a criar uma responsabilidade, um apego à reunião mediúnica. Sim, você vai continuar fazer esse ser coletivo que diz Kardec, né? Que a gente esteja ali com o grupo. De um dia por semana, durante 3 anos, a gente chega ao fim desse grupo e diz assim, não, agora vamos continuar essa... E tem uma grande realidade que a gente pensa assim, poxa vida, tem uma pessoa que é tão problemática, às vezes, dentro do grupo, que a gente fala assim, como é que vai acontecer se ela ficar? É o nosso irmão, a gente fica naquele processo, como vai ser? Automaticamente a coisa se resolve. Né? Porque ainda não era o momento dele ou dela continuar ainda nessa formação, nesse processo de realmente estar ali naquele trabalho junto, porque não fazia parte, assim, de alguma forma. Depois, mais tarde, quando a pessoa estiver mais conscientizada, ela volta, faz de novo um estudo e aí já está mais preparada para participar. Diga. Você falou aí, foi legal o exemplo que você disse do médium que andava de 4 patas, isso. Eu sei que você fala um pouquinho sobre educação mediúnica, muito importante na mediúnica. E uma outra pergunta, já que você respondeu as duas, como é que a gente entende que certos médiuns, às vezes sempre recebem aqueles espíritos mais revoltados, trevosos, e outros mais dóceis, essa questão do fluido, como é que a gente pode compreender mais ou menos isso? Certo. A primeira pergunta, né? Pois é, para você ver que esse médium ele não teve uma instrução nenhuma a respeito da mediunidade. Porque para ele se deixar, porque a gente sabe que a mediunidade, o espírito, quando ele vem para se aproximar e o perispírito conecta mente a mente, né? Os dois se conectam, o médium ele vai sentir o que o espírito está ali
passando. Então, se ele tem um sentimento de raiva, de rancor, se ele está com raiva de querer jogar tudo isso aqui assim, se o médium não tiver esse controle, o médium vai fazer, porque ele está recebendo esse pensamento, é claro. Então, a educação mediúnica é justamente para mostrar que o médium tem controle sobre ele mesmo, tá? Então, ele tem que não permitir, na hora ele não permite que seja isso, porque o espírito pode dizer, eu já escutei médiuns que disseram que eles se jogavam embaixo da mesa, sabe? E ficavam lá uivando. Aí eu digo, bem, então não passou pelo processo, esse processo que é importantíssimo do estudo, entendeu? Para entender como é que funciona essas ondas de ligações mentais, sabe? Como é que o perispírito também está ali ligado, na hora o médium, ele se afasta um pouco, porque o espírito está ligado, dando essa comunicação, mas ele está consciente, tá? Ele está totalmente consciente, né, Gorete? E aí, se o espírito está abusando muito, o médium toma as rédeas, ele volta novamente. Aí, no caso, se o médium não consegue, se você está como dialogador ou como o dirigente da mesa mediúnica, você vai lá e chama o médium. Faça ele ter consciência de que ele é dono do próprio corpo. Então você diz assim, Lúcia, volte. Nessa hora a Lúcia toma consciência de que ela está deixando demais o espírito dominar, entendeu? Então Lúcia volta, porque ela sabe que ela tem que ter essa consciência de dominação do próprio corpo. Mas aquele que não sabe, vai fazer o que o espírito, porque o espírito, na verdade, ele se sente vivo, né? Passando aquela mensagem, dizendo, fazendo, gesto, tudo. O espírito faz tudo, o médium faz tudo que o espírito está querendo passar. Ele sente também tudo, né? Ele sente a dor do espírito, ele sente a melancolia do espírito, ele sente a alegria do espírito, ele sente tudo. Frivolidade, isso, tudo isso. Ele tem que saber cortar na hora que for dito. Fecha. Às vezes tem espíritos que vêm amarrados. O médium tem que ter esse controle também, né? Eles estão ali amarrados. Então ele diz assim, me solte, me solte. Se o médium diz, eu vou soltar, por quê? O espírito ali é um espírito revoltado. Aí ele pode até quebrar realmente alguma coisa, porque ele está dono daquela situação. Mas se o médium é o dono da situação, ele não vai permitir, entendeu? É isso que é educação mediúnica. É isso que faz com que o médium saiba como agir nesse momento. E que tem muitas pessoas que vão para a psiquiatria porque não conseguem ainda, fazem coisas que ainda não conseguem dizer por que eu estou fazendo isso, sabe? A segunda pergunta eu não me lembro. Sobre a questão dos fluidos, porque médiums recebem. Os médiums recebem sempre alguns mais trevosos, mas... Isso tudo é um processo, sabe? Mas justamente porque alguns médiuns, eles começam já a se preparar até antes, né? Outras encarnações, por exemplo, de Valdo, como ele já falou que já teve uma mediunidade anterior, ele já vem com um outro tipo, com a mediunidade mais aflorada, mais consciente, né? Então, o processo da mediunidade não é agora que você começou a ser médium, não é agora, sabe? Já tem um processo, né? E como é que você está educando isso? Como é que você está passando por esse processo para você poder levar adiante, né? Então, quer dizer, tem médiuns que já estão mais preparados porque eles deixam realmente servir, eles estão servindo ali. Então, eles confiam 100%. E tem médios que têm medo. Eu conheço uma médica que eu digo que ela passava para Gorete porque não é brincadeira, gente, é verdade. Ela começou a sentir os espíritos mais endurecidos, mais fortes, mesmo obsessivos, e quando ela sentia, era tão pesado, que ela começava a dizer, passa para Gorete, né? Por quê? Porque a Gorete já tem essa segurança, ela tem essa confiança, né? Então, realmente, a espiritualidade usava o médium que está preparado, né? Aí ela não servia, mas ela servia em outros tipos de mediunidade que a Gorete não dá esse tipo de passividade às vezes, mas ela dá,
né? São espíritos suicidas. Assim, pessoas que tomaram veneno, coisas assim. Que antes eu dizia que tipo de mediunidade é essa, mas depois eu vim entender que eram espíritos que se suicidaram com veneno, né? Ou alguém envenenou e tinha que fazer essa limpeza do estômago, que era como se saísse alguma coisa, mas não saía nada. No início eu pensava, eu vou botar qualquer coisa, porque eu digo, meu Deus do céu, parecia mesmo, era como se estivesse vomitando, mas não saía nada, né? Então são coisas que às vezes a gente não imagina, porque quem não tem essa experiência fica assustado, e no início ela ficava meio assustada. E também tem aqueles médiuns que se sente algum tipo de espírito mais pesados, se fecham já. Não querem, né? Ficam lá. Ai, não, que seja... E não estão preparados, a espiritualidade coloca aqueles mais, né, sofredores, nem sofredores às vezes, aqueles só que estão mais para despertar, né? Porque os sofredores precisam também de médiuns, os sofredores precisam de médiuns experientes. Tá? A altura da mediúnica, a altura, volume dos médios, isso é uma coisa muito importante. Também, né? Os médios que começam a falar alto demais, gritar alto, berrar e tudo mais e tal, aí você não escuta aqui o que o outro está falando, porque é uma gritaria. Fora quem está fora. E fora quem está fora, foi o que eu falei, se alguém passa, né? Lá no Algergue, lá quando a gente estava no outro local, no começo de alguns médicos que trabalham conosco, que eles falavam muito alto, lá tinha segurita, né? Isso. Foi lá na porta, abriu a porta e foi lá ver o que estava acontecendo. Claro, porque a pessoa não sabe. O que está acontecendo? Estão matando alguém? Porque parece que estão matando. Diga, Gorete, mais uma. Sobre isso, a gente viveu uma experiência em outro país, que eu fui numa mediúnica, e eles lá tinham aquelas mesas de brama, aquelas mesas de lata, aí as cadeiras de lata. E o médico acreditava naquela mesa. E as casas eram assim, tinham 10 centímetros entre uma casa e outra. Quando eu vi aquilo, quando acabou na avaliação, a gente conversou. Eu falei, olha, você pode se tornar um bom médium de desobsessão, mas você também pode ajudar a fechar essa casa. Se você não controlar isso, primeiro você não precisa bater na mesa desse jeito, a pessoa gostar da questão. A mediunidade está muito ligada a como é o nosso comportamento íntimo, como a gente é. Então ele usava aquele momento para extravasar. Não era nem mediúnico, era anímico. E os berros que ele dava era uma coisa assim. Se eu passasse por uma casa e eu visse aquilo, eu chamava a polícia. Eu falei para ele, olha, pode fechar essa casa, porque vão dizer que espiritismo é esse? Que a gente passa por aqui e escuta esse barulho. Agora, não quer dizer que quando venha um espírito que seja um pouco mais, que o médico vai dizer, está doendo, não. Você vai falar, agora vai ter que ter o controle para que não dá gritos ou coisa assim parecida, mas você vai expressar o que o espírito está querendo dizer, você pode expressar. A gente está ali para controlar, né? Fale mais baixo, ou senão, quando a pessoa, agora a gente falou sobre um médium, que, por exemplo, vem falando outra língua, né? Você diz, eu não estou lhe entendendo. Aí ele continua com a outra língua, você diz, fale a língua do médium. Eu ainda não estou entendendo. Você diz, você consegue, porque isso é uma indução. Até o médium voltar a entender, eu tenho que captar o que é que o espírito está querendo dizer e transferir, passar pela minha língua. E passa, né? Isso foi uma coisa que eu demorei para entender, esse processo, porque eu escutava aqui e eu não entendia como é que saía. Eu sabia que a língua não era nem português nem francês, mas eu não entendia como é que eu falava. Eu achava que era um gravador que estava traduzindo alguma coisa. Demorei para compreender. Mas no tempo a gente já percebe, diga. Isso é uma coisa que eu retive de todo o que falámos hoje já. Tem que falar um pouquinho mais alto. Se eu retive, uma das coisas que eu retive e de hoje, que temos conversado até agora no partilhado, também que já vinha com essa ideia, é a importância da disciplina, do rigor, do ensino, dessa presença e de se considerar nós essa centelha de vida, a presença de Deus em nós.
Sim. Não é só o Evangelho uma vez no lado da semana, mas é a minha consciência das 24 horas nos 7 dias por semana. E como é que a minha intuição, nesta dualidade entre passar o caminho da razão, a consciência, se me deu essa presença de Deus também nessa centelha, e como é que isto também é. E nós trabalhamos, somos trabalhadores na seara de Deus, no centro espírita, como os nossos locais de trabalho, as nossas famílias, os nossos amigos. Quando nos damos conta, estamos a doutrinar, estamos a ajudar. Isso. O trabalho não é só dentro da casa espírita. Como é que usamos o canal, como é que podemos ter essa vigilância, porque a vigilância que não pode ser reservada a um dia, a um momento da semana, é essa continuidade. Tem que ter vigilância direto. Sabe, nós somos aqueles que somos mais colocados na prova. Cobrados. Então a gente está ali, se a gente quer permanecer, quer ser fiel à doutrina espírita, nós vamos ter que viver, amar, perdoar, tá? Renunciar, tá? Então fazer muitas coisas que às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu tenho mesmo que fazer? Aqui, para que você possa voltar, né? E dizer assim, eu cumpri com a minha parte. Eu cumpri com a minha parte, eu fiz a minha parte. Estou com a minha consciência tranquila, tá? E eu acho que o que nós fazemos dentro de uma mediúnica é tão pouco, mas que ajuda tanto, 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 que vocês não possam imaginar. E somos tão protegidos. E tão protegidos, meu Deus. Aí, às vezes, a gente fala assim mesmo, mas por quê? Puxa vida, eu estou na reunião mediúnica, isso é uma boa, viu? Que eu pensei de ter falado isso, né? Porque a gente sempre acha que está na mesa mediúnica, que os espíritos vão tirar tudo que seja de ruim, para que a gente possa estar bem, né? Mas não, a gente poderia estar pior. E a gente está bem protegido. Eu digo para vocês, eu agradeço muito a Deus, porque a proteção é imensa. Diga, a última. Se eu comentar a respeito, é quase unanimidade dos médicos na reunião mediúnica comentarem que tinha um espírito que ele queria dar uma mensagem, mas eu não achei que era algo interessante, então não deixou passar. Ou muitas vezes, tinha um espírito aqui que ele queria fazer uma psicografia, mas eu não achei que o tema era coerente, então eu decidi não fazer. Então, é falta de realmente estudo, né? Porque justamente a orientação, desde a época dos estudos que a gente faz, a gente vai passando pelos processos para poder chegar aí. O médium tem consciência de que ele tem que fazer esse processo de aprendizado, né? Então, ele vai escrever. Teve muitos médicos que já escreveram. A gente lê. Ué, o que tira daqui? Espreme, não sai nada. Mas tem médios que a gente vê que com o tempo ele vai estudando mais, porque nós precisamos estudar mais, sabe? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprender, mais participar. Isso que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Um dia tão quente lá fora, mas isso vai ficar para sempre agora. Isso daí, quando vocês estiverem numa reunião mediúnica, vocês vão lembrar deste momento. Porque a espiritualidade está aqui presente, tá? Muito presente, tá? E está olhando para cada um que aqui deu esse passo, né? Porque é um passo que a gente dá para poder chegar até aqui, para poder aprender e para poder conseguir realmente absorver, porque às vezes a gente passa um estudo todo e não absorve nada, mas o que vocês conseguirem absorver já vai ficar o resto da vida. Isso é muito importante. Posso comentar que eu não estou bem essa minha questão, é que é assim, vem uma mensagem, seja psicografada ou através da psicofonia, a gente tem consciência, raciocínio, capacidade de refletir, discernir e tirar algo de bom dessa mensagem, se tem algo positivo. Claro. Se não tem, a gente diz, Isso. não temos que julgar nada. Isso. Então, minha questão é assim, quando os médicos comentam, eu não achei que era pertinente, ou não achei que... Minha questão é, cabe aos médicos estarem julgando a mensagem ou a psicografia que eles têm que passar ou não? Porque uma vez que a reunião mediúnica é preparada pelo plano espiritual, sim, na minha opinião, eu acho que é o que a gente já estudou, se um espírito
foi permitido chegar até ali, Isso. é porque ele talvez realmente tenha que comunicar independente do teor da comunicação, a nós de julgar depois. Então assim, você acha que o médico tem que estar barrando a comunicação? Não deveria, não deveria. Ele deveria realmente deixar passar, ele deveria passar tudo para o papel. Eu sempre falo, passe para o papel, passe para o papel. Porque a análise é que vai... as etapas vão continuando, que a gente vai analisando, vai vendo, né? Porque é claro que, quem foi que falou? Ele falou sobre o crivo da razão, né? A gente vai passar pelo crivo da razão depois, vai ver que conteúdo é esse. Aí a gente vai até observar como é que está o andamento do médium, né? Qual é o desenvolvimento. Isso é importante. Então, é bom que a casa, o coordenador, converse com esse médium e fale para ele, não, passe tudo para o papel. Se é dê a comunicação, dê a comunicação. A gente vai fazer análise depois, sabe? Mas isso é a limpeza do canal mediúnico, sabe? Você está ali passando e vai limpando, daqui a pouco você vê que você nem acredita, você está passando uma mensagem mais límpida, né? E o estudo, gente, se a gente parar só ir na mediúnica sem estudo, sem leitura, isso vai fazendo com que aquele que quer passar uma comunicação inteligente fique parado naquele patamar de que ele parou ali do estudo. Ele tem que continuar. Até Chico mesmo, que o pessoal fala, o Chico só tinha o primário, né? Primário, que não tinha muito estudo, não sei o quê. Não, Emmanuel falou, vai estudar, vai ler mais, vai saber sobre isso, vai saber sobre aquilo, vai se informar, porque é isso que faz o desenvolvimento, que as pessoas falam. Qual é o desenvolvimento da mediunidade? É isso, você colocar os horizontes mais além, não é só ficar ali, eu vou ficar só aqui porque os espíritos vêm e passam por mim. Não, os espíritos precisam ter o conteúdo, senão eles não conseguem passar, né? Então é essa que é a possibilidade. Para que um médium possa servir, ele tem que se colocar à disposição, mas ele tem que estar preparado através dos estudos. Deu para responder? Fala, Ana. Lembrando que o médium que deseja realmente assumir esta faculdade não pode se abster de ter críticas. Ele tem que aprender a ouvir críticas, se ele quiser andar num bom caminho. Ele não pode ser suscetível quando alguém faz uma análise e interpreta aquilo que veio através dele. Se ele bloqueia, porque ele está com medo de ser criticado. É claro. Ele está com medo do que vai se expor. E isso não é uma atitude correta para uma reunião mediúnica. Então, tudo chegamos... bem? Vamos encerrar então o nosso trabalho.